Glória a Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Eu sou o pastor Claudemir Ribeiro e eu tenho o prazer de estar de volta aqui com vocês para trazer mais uma porção da palavra de Deus. Glória a Deus, porque Ele tem nos dado a oportunidade, o privilégio de transmitirmos as verdades espirituais que nós precisamos em todos os dias da nossa vida. Eu quero iniciar esta programação fazendo uma oração, falando com o Pai. Querido, eterno, maravilhoso Deus, muito obrigado por estar na Tua presença, muito obrigado por desfrutar da alegria da Tua salvação, muito obrigado por desfrutar do banquete celestial, do banquete que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Por isso, neste momento, eu entrego, Senhor, diante do Teu altar a minha vida e a vida de cada um dos meus amigos que estão me ouvindo nesta hora. Eu quero ministrar a Tua palavra aos corações e peço ao Senhor que revele ela a mim e que também revele esta palavra a cada coração que tem me ouvido agora. Em nome do Senhor Jesus, eu oro e te agradeço. Amém. Queridos, eu quero convidar você, meu amigo, minha amiga, que está me ouvindo. Eu sei que você tem sido impactado pelas palavras que nós temos ministrados no nosso canal do YouTube e também na Rádio Doraia, onde nós fazemos a programação diariamente de segunda a sexta. Eu quero convidar você para entrar no meu canal, Claudemir Ribeiro, e estar se inscrevendo, se você não se inscreveu ainda, e aciona o sino, aciona o sino para você receber novas mensagens aí quando chegar, e também deixa seu joinha. Vou falar para você uma coisa: se tem sido bom para você, essa palavra tem te edificado, pode ter certeza que vai ser bom para outras vidas também. E esse sistema eletrônico, esse sistema de informação são as redes sociais, elas funcionam à base de algoritmos. Então toda vez que você ouve uma mensagem até o fim e você deixa o seu joia, o algoritmo ele entende que essa mensagem é boa e que ela merece ser levada a outras pessoas. Por isso que eu peço para você estar se inscrevendo no meu canal do YouTube, Claudemir Ribeiro, e ao assistir as mensagens, deixando o seu joia, você pode ter certeza que ela vai ir a outras pessoas e nós vamos entender também que tem sido boa, e Deus ele vai nos abençoar para trazermos outras novas mensagens ao coração de quem precisa. Amém? Eu quero falar hoje, queridos, a respeito de um tema muito importante, que é quando Deus visita a sua casa. Na palavra do Senhor, lá no livro de Gênesis, capítulo 18, nós temos um quadro maravilhoso de um encontro do Senhor com Abraão e com Sara. Nós vemos aqui, queridos, a familiaridade e a intimidade entre eles. E isso mostra-nos alguns princípios espirituais e vitais para a família. Eu creio que todas essas coisas acontecem quando Deus visita uma família. Então olha só, quando Deus visita uma família, essa casa ela se torna um lugar de descanso. Isso mesmo. Lá em Gênesis 18, verso 1 fala assim: apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava assentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Palavra maravilhosa, não é, meus amados? Nesse primeiro versículo, nós podemos extrair aqui verdades espirituais extraordinárias para as nossas vidas. Em primeiro lugar, nós lemos que o Senhor apareceu a Abraão. E não foi num lugar qualquer. O Senhor apareceu a Abraão quando ele estava na sua casa. Todos nós queremos ter um encontro com Deus. De alguma maneira, em alguma medida, nós desejamos ter um encontro com Deus. Não é verdade? E geralmente nós esperamos que esse encontro seja em nossa casa, que seja no meio da nossa família. E o Senhor, aqui a palavra do Senhor no versículo 1 diz que o Senhor apareceu para Abraão nos carvalhais de Manre. Manre significa
em Hebron, que quer dizer comunhão. Hebron quer dizer comunhão. Manre, por sua vez, significou gordura ou unção. Então, colocando junto aqui, nós vemos que na comunhão com Deus, na comunhão com o Senhor, nós temos unção, e uma unção não é uma unção qualquer, mas uma unção que nos alimenta. Há uma unção na comunhão, queridos. Muitas vezes, depois de muito tempo em oração, é que nós nos sentimos leves como quem voa, não é verdade? Abraão, ele estava sentado quando o Senhor lhe apareceu. Isso nos mostra uma posição de descanso. Quando há descanso, a comunhão acontece. Glória a Deus. É isso mesmo, querido. Quando há comunhão, há um descanso. Aleluia. Nós nos sentimos leve. Acontece essa comunhão maravilhosa. A Escritura ela também diz que Abraão, ele estava sentado no calor do dia. Sabe, queridos, quando nós estivermos no maior calor da tribulação, nós precisamos sentar e desfrutar da comunhão. Sempre que quisermos, ou sempre que nós estivermos debaixo de ataque, a melhor coisa a fazer é descansar no Senhor. Não se levante para resolver o problema por si mesmo, mas sente-se e espere no Senhor. Sabe por quê? Porque aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Você vai ver isso lá em Isaías, capítulo 40, versículos 30 e 31. Olha só, aquelas pessoas, um outro princípio extraordinário que eu tiro dessa verdade espiritual, né? Quando Deus visita uma casa, essa casa ela se torna também um lugar de adoração. Glória a Deus. Sabe o que é um lugar de adoração? Ó, no versículo 2 lá de Gênesis, que nós estamos lendo, capítulo 18, diz assim, ó: levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra. Esta aqui, queridos, é a primeira menção da palavra shachar. Essa palavra shachar, no original, ela significa adoração, tá? Isso, lá no livro de Gênesis também, capítulo 22, no versículo 5, nós temos também a primeira menção de adoração no nosso idioma, no português. Mas ela é a segunda menção na palavra de Deus, né, no original. Temos também nesse capítulo, queridos, a primeira menção de amor. E ali se trata do amor não do homem, mas do amor do Pai. O amor do Pai não para com qualquer pessoa, mas o amor do Pai para com o seu filho. A segunda menção é o amor de Isaac para Rebeca. Então haviam aqui na Bíblia, na palavra de Deus, meu querido e minha querida ovelha que está parando para me ouvir agora, havia 3 homens, e um deles era o Senhor Jesus aparecendo em forma humana. Isso aqui é chamado pelos estudiosos da palavra de Deus de teofania. Só que tem uma coisa muito importante, queridos. Hoje o Senhor se fez homem. Ele se fez homem e habitou entre nós. Há um homem que viveu no meio de nós, que morreu, que ressuscitou e que hoje está assentado à destra do Deus Pai. Isso mesmo. Existe um lugar de adoração. Um lugar de adoração para que nós façamos essa adoração ao nosso Pai, ao nosso Paizinho querido. A essa altura, aqui nessa palavra, Abraão ele tinha 99 anos. Só que ele saiu, a Bíblia fala que ele saiu correndo. Isso aqui, queridos,
é o que a comunhão com o Senhor faz conosco. Mesmo na velhice, as nossas forças se renovam. Deus quer renovar a sua força. Deus quer fazer você alcançar lugares inimagináveis. Deus quer fazer com que você chegue no lugar do seu sonho, no lugar da sua realização. Deus, Ele não quer ver a sua vida paralisada, estagnada, e você viver como se estivesse morto. Antes, o Senhor quer colocar um novo riso nos seus lábios. O Senhor quer fazer o seu tempo, o seu vigor ser renovado. É isso mesmo. Você não tem dimensão do quanto que Deus quer trabalhar na sua vida. Ele quer que você invista um tempo com Ele. Ele quer que você dedique um tempo da sua vida em adoração. Porque quando você dedica um tempo da sua vida em adoração, Ele faz. Ele transforma o teu cativeiro em um lugar de liberdade. Naquela época de Abraão, queridos, um homem que não tinha filhos, ele era um homem que não tinha alegria de vida. Era um homem que não tinha prazer na sua posteridade. Deus havia feito uma promessa para Abraão, mas o tempo passava e essa promessa não cumpria na vida dele. Passou-se muito tempo até que ela veio se cumprir. Eu quero dizer para você, minha ovelha amada, o tempo de Deus, ele é diferente do tempo do homem. O tempo de Deus, ele é glorioso, ele é maravilhoso. Ele é um tempo em que as nossas vidas não têm dimensão do quanto que o Senhor ele está fazendo por nós. Às vezes você está achando que Deus não está fazendo nada na sua vida. Você está vendo tudo indo de mal a pior. Mas o Senhor fala para você que Ele vai renovar as suas forças. Nesse momento que você está se sentindo cansado, nesse momento que você está se sentindo atribulado, nesse momento que você está se sentindo sem vigor nenhum, o Senhor vai renovar as suas forças. Ele vai fazer você voar. Ele vai fazer você, mesmo na velhice, correr. É isso mesmo. Esse é o poder do nosso Deus. Eu glorifico ao Senhor porque Ele nos revela a sua palavra. E quando Ele nos revela a sua palavra, Ele nos mostra que o que nós devemos fazer ao Senhor não é chorar as nossas emoções que não foram uma emoção muito trabalhada, muito boa. Mas o que nós temos que fazer ao Senhor é adorar. Adorar ao Senhor no vale da tribulação. Adorar ao Senhor enquanto nós estamos passando por situações que nós não queríamos passar. Sabe, querido, se nós fizermos assim, você pode ter certeza que o Senhor continuará recompensando a sua vida. Ele vai continuar movendo os céus ao teu favor. A bênção de Deus estará sobre você. A bênção do Senhor estará sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Então a única coisa que você deve fazer, querido, é não ficar prostrado. Você deve adorar ao Senhor, porque Ele é bom. E a sua bondade, ela dura para sempre. A sua bondade, ela se estende de geração a geração. Não há nada que você possa fazer para mudar o coração de Deus a seu respeito, porque Ele já determinou no coração dele que você seria uma bênção. Quando Ele falou isso para Abraão, que Abraão seria uma bênção e que todos os reinos da terra também seriam abençoados, já foi estabelecida uma bênção sobre a sua vida. Então o que você precisa fazer é crer. Creia que Deus já fez algo glorioso. Creia que Deus já fez algo maravilhoso sobre a sua vida. Só faça o seguinte: quando você estiver diante de Deus, prostre-se diante dele e adore-o, porque foi assim que nós vimos nesse versículo 2 que Abraão fez. Ele viu os 3 homens de Deus, os 3 anjos que apareceram em sua casa, e ele correu para esses anjos e o adorou, prostrou e adorou ao Senhor.
Na adoração, as portas do céu são abertas. Na adoração, o milagre ele chega para a sua vida. Na adoração, as respostas para as suas orações, elas vêm. Não feche seu coração. Abra o teu coração, se prostre diante do Senhor e o adore na beleza da sua santidade. Sabe por quê, querido? Porque o Senhor é bom e a sua bondade, ela se estende de geração a geração. A sua bondade, ela alcança a você como filho de Abraão, como filho da promessa. Você é filho da promessa de Deus, filho de Abraão. Quando você disse sim para Jesus, quando você decidiu aceitar o sacrifício de Jesus lá na cruz por você, nesse momento você se tornou participante de todas as bênçãos de Abraão. E Abraão nos deu a lição. No meio da dificuldade, no meio das pressões, quando você entrar na presença de Deus, quando Deus mandar ali os seus anjos para falar com você, para trazer o recado e a mensagem, adore-o. Adore-o na beleza da sua santidade, pois eu sei que o Senhor, Ele é sempre bom e o seu favor, Ele se estende a cada coração. Glória a Deus por isso. Aleluia. Eu glorifico ao Senhor porque Ele tem sempre estado conosco, nos abençoando, nos ajudando e nos fortalecendo. Glória a Deus, queridos, querido e querida do Senhor. Você está me ouvindo por meio deste canal poderoso, maravilhoso. Eu sou o pastor Claudemir Ribeiro e eu estou fazendo aqui essa programação poderosa. E eu quero convidar você que ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube. Eu tenho um canal chamado Claudemir Ribeiro. E eu coloco ali nesse canal todos os dias pela manhã uma mensagem de fé, um pão diário para a sua vida, para você ser edificado. Então eu estou te convidando para você estar acionando aí, se inscrevendo nesse meu canal se você ainda não for inscrito. E você se inscreve e aciona o sino para você receber as notificações de novas mensagens. E quando você acionar o sino, deixa lá, na parte de baixo aqui, tem lá um lugar do joinha, deixa um like. Você deixando o like, o que o algoritmo do YouTube vai entender? Ele vai entender que a mensagem é boa. E aí nós vamos passar, o YouTube vai entregar para outras pessoas. E é muito importante quando você ouve até o final e deixa o seu like. Então faça isso, meu querido. E nós vamos propagar essa verdade do Senhor para a sua vida. E nós estamos falando hoje a respeito quando Deus visita a casa. E eu comecei falando, no bloco anterior, quando Deus visita a casa se torna um lugar de descanso. E depois eu falei que a casa também se torna ali um lugar de adoração. E eu quero falar agora, neste bloco, que a casa ela se torna um lugar de desfrutar do Senhor. É muito bom quando nós desfrutamos do Senhor. Lá no capítulo 18 de Gênesis, capítulo 3, versículo 5, diz assim: e disse o Senhor, e disse: Senhor meu, se achando mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. Trarei um bocado de pão. Refazei as vossas forças, visto que chegastes até vosso servo. Depois seguireis avante. Responderam aqueles 3 homens que eram os anjos de Deus, viu, gente? Faze como o disseste. Queridos e queridas do Senhor, minha amada ovelha, pessoa mais abençoada que Deus colocou neste lugar para ouvir esta mensagem. Nós sabemos aqui que Abraão percebeu que aqueles homens eram homens de Deus. E você sabe como isso aconteceu? Há pelo menos 2 sinais de como ele percebeu que aqueles homens eram homens de Deus.
Em primeiro lugar, nós vemos que Abraão aqui, ele se prostrou em adoração diante daqueles 3 homens. Ele fez isso diante do Senhor e não diante dos anjos. Em segundo lugar, lá no versículo 3, que nós acabamos de ler, ele o chama de Senhor. A palavra usada aqui quer dizer Adonai, que é usada somente para Deus. E no verso 12, Sara, sua esposa, a esposa de Abraão, ela chama Abraão de Senhor, mas a palavra ali é Adon, que é usada para se referir a homens. Então Abraão sabia, portanto, que aquele homem que ele estava se prostrando diante dele, aqueles 3 homens, eram o Senhor. E nós vemos lá no versículo 6 ao 8, que diz assim, ó: Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara. Ele disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze pão assado ao barrolho. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou o novilho tenro e bom e deu-o ao criado, que se apressou em prepará-lo. Tomou também coalhada e leite e o novilho que mandara preparar e pôs tudo diante deles e permaneceu de pé junto a eles debaixo da árvore e eles comeram. Nós vemos aqui, amados, que Abraão, ele ofereceu pão e o novilho cevado ao Senhor. Nós vemos aqui tanto o pão quanto o novilho, esses 2 elementos aqui, eles apontam para o Senhor Jesus. Querido, isso mostra que não pode ter comunhão com Deus e nem adoração genuína sem a pessoa e a obra consumada do Senhor Jesus. Não tem como. A comunhão ungida com Deus sempre diz respeito à pessoa e obra do seu Filho Jesus. Este aqui é um quadro maravilhoso da oferta pacífica, na qual há uma parte para Deus e uma outra parte para o ofertante. Glória a Deus por isso, não é? Queridos, é muito maravilhoso quando nós olhamos para essas revelações que a palavra do Senhor nos dá. Eu me alegro como que Abraão tinha uma sensibilidade em fazer esses tipos de ofertas quando ele sentia no coração. Essa aqui não foi a primeira oferta que ele fez e também não será a última. Sabe por quê? Porque ele era sensível a Deus, ele cria. Por isso que Abraão, ele foi considerado o pai da fé. A quem você tem oferecido ofertas de sacrifício? Será que o seu sacrifício é para o seu próprio bem e prazer? Seu próprio interesse? Às vezes você tem investido tanto na sua comida, no seu alimento mesmo, para você se alimentar e manter o seu organismo bem. Às vezes você tem investido tanto no seu físico. A palavra do Senhor fala, através do apóstolo Paulo, que o exercício físico não tem muito proveito para nós. Não estou dizendo que não é bom fazer, porque eu também faço exercício físico. Mas olha só, se você estiver investindo o teu tempo, se você estiver ofertando o teu tempo todinho para isso, você está fazendo um sacrifício de tolo. É melhor oferecer ao Senhor. E quando nós oferecemos ao Senhor algo, né, o Senhor recebe como recebeu o seu próprio Filho, né, como a obra do seu Filho sobre a sua vida. Sabe, queridos, quando Deus visita a sua casa, essa casa é um lugar de alegria e também um lugar de riso. Lá no livro de Gênesis, capítulo 18, versículo 9 ao 12, a palavra do Senhor diz assim, ó: então lhe perguntaram: Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu: ela está ali na tenda. Disse um deles: certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz a um filho. Sara
o estava escutando à porta da tenda atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesmo: depois de velha e velho, também, meu Senhor, terei ainda prazer? Querido e querida do Senhor, aleluias, glória a Deus, palavra maravilhosa. Deus vem se encontrar com Abraão. Ele faz a promessa de Isaac, de que Isaac nasceria dentro de um ano. Ele vem pessoalmente aqui trazer essa notícia a Abraão. E Sara, ela estava ali ouvindo aquela conversa, atrás ali da porta da tenda, atrás dos homens, dos anjos que vieram trazer ali a boa notícia para Abraão. Sara era uma mulher normal, como as mulheres de hoje, como você, mulher que está me ouvindo agora. E olha só, se o Senhor aparecesse hoje para você na sua casa, e você estivesse conversando com seu marido, você não queria, e o anjo, o anjo estivesse ali conversando com seu marido, você não ia querer ouvir também a conversa? Lógico que queria, né? Todo mundo aqui gostaria de ouvir a conversa. Conversa do anjo, meu Deus! Não é todo dia que nós recebemos um anjo assim que dá para ver. A gente sabe que cada um de nós temos anjos que nos acompanham. A Bíblia fala que os anjos do Senhor acampam-se ao redor dos que o temem e os livram. Então nós temos anjos nos guardando e nos livrando todos os dias e todos os momentos. Mas olha só, você ver um anjo na sua casa, o anjo de Deus, é coisa linda. Você ia querer ouvir. Então quando Sara ouviu que ela teria aqui um filho, ela riu no seu íntimo. E ela riu por dentro. Ela não saltou uma gargalhada, ha, 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 como nós fazemos, né? Mas ela riu por dentro. Esse versículo aqui, queridos, ele foi usado pelo Espírito Santo através do apóstolo Pedro, lá na carta de 1 Pedro, capítulo 3, para dizer que Sara, ela chamou Abraão de Senhor. Ela, porém, não o chamou de Senhor audivelmente, mas no seu íntimo. Isso aqui, queridos e querida ovelha do Senhor, significa que ela chegou a um ponto em que se tornou completamente submissa e reconheceu seu marido como seu líder, o líder da sua vida, no seu íntimo. O versículo 13 ao 15 diz assim, ó: e disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo, na verdade gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo: não me ri, porquanto temeu. E ele disse: não digas isso, porque te riste. Sabe, queridos, Sara, ela aqui não riu audivelmente, não riu, mas ela riu por dentro. Mas mesmo assim, o Senhor perguntou para ela: por que você riu? Quando o garoto ali nasceu, queridos, sabe qual foi o nome que deram ao garoto? O nome do garoto foi riso. Deu o nome de Isaac. Isaac significa riso. Quando a graça, queridos, o favor de Deus reina numa casa, sabe o que acontece na casa? Há muito riso. É isso mesmo. Há muito riso na sua vida. Há muito riso, muita alegria dentro do seu lar. Nós sabemos que as crianças, ela é a alegria da casa. Eu quero dizer para você, meu amado e minha amada ovelha, você que me ouve, está pedindo ao Senhor para gerar um filho, está cerrada a tua madre. E eu quero te liberar uma palavra profética sobre a sua vida. Não se preocupe, porque neste tempo o Senhor fará vir um filho, um varão para você. Não temas, o Senhor está abrindo a tua madre hoje, e a sua casa se encherá de alegria, a sua boca se encherá de riso,
haverá glória liberada sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Eu quero liberar esta palavra profética sobre você. Você está esperando que o Senhor traga uma libertação sobre a vida do teu marido. O teu marido anda embriagado constantemente. E o Senhor manda te dar essa palavra profética. O Senhor já colocou a mão. Você já foi alcançada pelo Senhor. A sua família já foi alcançada pelo Senhor. Uma grande libertação está perto de vocês. Creia, receba o milagre do Senhor. E eu quero liberar também uma outra palavra profética. Você que está com uma dor terrível na sua perna esquerda. Isso mesmo, sua perna esquerda, ela está com uma dor terrível. Você não aguenta mais de tanta dor. Eu quero liberar sobre a sua vida essa palavra de cura agora. O Senhor, Ele está trazendo cura sobre esta dor na sua perna. E eu quero ouvir o seu testemunho. Você vai testemunhar a respeito desse milagre que o Senhor fez na sua vida. O Senhor manda falar isso para você agora. Tá bom? A alegria do Senhor. Quando o Senhor, Ele faz presente. A graça do Senhor, ela transforma a sua casa, o seu lar em riso, em alegria. Receba essa palavra profética do Senhor sobre a sua vida. Não há um riso. Quando a graça do Senhor entra na sua casa, não há um riso de zombaria, de escárnio. Mas há muita paz. Mas há muita alegria sobre a sua vida. E o Senhor manda a alegria dele sobre você. O Senhor manda a alegria dele sobre o seu lar, sobre a sua casa e sobre a sua família. A palavra do Senhor no versículo 14, ela diz que ao tempo determinado tornarei a ti por este tempo de vida, da vida. O que significa essa expressão aqui? Por este tempo da vida. Em hebraico, essa expressão seria traduzida como a melhor experiência da sua vida. Ou o melhor momento da sua vida. Assim, queridos, poderíamos dizer que quando estivessem vivendo a melhor experiência deles, Isaac então viria. E foi assim que aconteceu na vida de Abraão e de Sara. Quando desfrutamos do ministério, Deus ele edifica a igreja dele. Quando nós que somos líderes, desfrutamos do Senhor enquanto ministramos a palavra, então o que acontece? Os irmãos ali que estão sendo ministrados, como vocês estão me ouvindo agora, realmente recebem a boa dádiva de Deus, a palavra de Deus, que é um alimento, e ela também é fogo. E aí o fogo, ela pega no fogo que você está já, e aí aumenta as labaredas, porque o fogo não apaga o fogo. Glória a Deus por isso. Então eu estou aqui para te incendiar com essa palavra. Eu estou aqui para te incendiar com essa verdade espiritual sobre a sua vida. Quando nós desfrutamos, queridos, a glória de Deus vem. A frutificação, ela é o resultado de nós estarmos vivendo um grande momento em nossas vidas. Nós vemos aqui que quando ouviu a palavra de Deus, o que Sara disse? Depois de velha e velho também, meu Senhor, terei ainda eu prazer? Sabe, queridos, o normal seria ela dizer: depois de velha terei ainda filhos. Mas em vez disso, queridos, ela disse: terei ainda prazer? Amado e amada do Senhor, eu creio que não preciso entrar aqui em detalhes a respeito deste prazer a qual ela se referia, não é verdade? Qual é o filho que você tem buscado gerar? De repente você está buscando gerar um filho. Esse filho, ele pode ser o resultado do seu ministério, ou o resultado em seus negócios, ou ainda resultados em sua família. O que o Senhor nos diz é simplesmente: tenha prazer no Senhor. No momento em que você perde o seu prazer, não haverá mais resultado nenhum acontecendo na sua vida. Tenha o completo prazer em trazer a palavra do Senhor ao seu coração. Por isso, toda vez que eu trago a palavra do Senhor ao coração das pessoas,
eu vejo resultados. Eu tenho prazer em ver você comentando e compartilhando esta verdade com outras pessoas. Sabe, queridos, o seu Isaac virá quando você estiver vivendo o melhor momento da sua vida. Quando Sara, ela recebeu essa graça, ela teve a melhor experiência da sua vida durante a gestação. Eu creio que aqueles 9 meses de Sara foram os anos mais maravilhosos da vida dela. Aqueles 9 meses é o que Deus chama de o tempo da vida deles. Deus não quer que desfrutemos momentos, somente pequenos momentos do destino final. Mas Deus, Ele quer que nós desfrutemos da caminhada que nós temos com Ele também. Nossa jornada também, ela é a experiência mais extraordinária da nossa vida. Quando Isaac, aqui, filho de Abraão e de Sara, ele foi liberar a sua bênção sobre o primogênito, ele mandou que fizesse uma comida saborosa para ele comer, E é como se ele dissesse: antes de poder liberar a bênção, eu preciso sentir a alegria e a satisfação no meu espírito. Quando você está experimentando o melhor momento da sua vida, meu amado e minha amada, e você libera uma unção, então saiba disso, algo poderoso acontece no mundo espiritual. Eu não creio que há uma unção quando nós estamos tristes. Não há unção nenhuma no meio da tristeza, pois a unção, a Bíblia fala lá em Isaías 61, verso 3, que ela é chamada de óleo de alegria. Eu vou ler para os irmãos, vou ler para os amados. E a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Sabe, querida ovelha, quando nós trabalhamos gemendo debaixo de peso e tristezas, a unção de Deus, ela não flui. Ela não flui debaixo do peso e da tristeza. A unção, ela vai fluir na minha e na sua vida no meio da alegria. Jesus foi chamado na palavra de homens de dores, mas o único lugar em que ele se tornou um homem de dores, sabe quando foi? Lá na cruz. Só lá na cruz que Jesus se tornou homem de dores. Durante o seu ministério, ele foi sempre um homem cheio de alegria, e não era uma alegria qualquer, era a alegria do Pai. Lá em João capítulo 15, versículo 11, nós temos essa referência. Ele diz assim, olha, o Senhor Jesus falando: tenho-vos dito isto, para que a minha alegria permaneça em vós, e a vossa alegria seja completa. Querido e querida ovelha do Senhor, no pacote aqui da graça está incluída a alegria. E Deus nos dá essa alegria todos os dias. Muitos têm dificuldade de imaginar que o Senhor Jesus tenha sido uma pessoa alegre. Entretanto, tendo sido cheio do Espírito Santo de uma forma absoluta ou sem medida, ele certamente manifestou no meio do povo, no meio daquela multidão que o acompanhava. Ele manifestou os frutos do Espírito sobre cada vida. E entre os frutos do Espírito, querido, o Senhor Jesus manifestou a alegria. Glória a Deus, aleluias. Bendito é o nome do Senhor para sempre. No livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 9, diz que ele foi ungido com óleo de alegria acima de todos os outros seres humanos. Diz assim: amasse a justiça e odiasse a iniquidade. Por isto, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria,
como a nenhum dos teus companheiros. É por isso, queridos, que hoje nós, como discípulos, podemos transbordar da alegria e do Espírito em nossas vidas. Lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 2, versículo 52, a palavra diz assim, os discípulos, porém, transbordavam da alegria e do Espírito Santo. Isso aqui, querido, não significa que não passamos por tristezas ou que não tenhamos momentos de tribulação. Mas a alegria do Senhor, ela sim, ela é a nossa marca. A alegria do Senhor é a nossa marca, e não é uma marca qualquer. É a marca mais visível no coração de cada um dos filhos de Deus. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Jesus. Queridos, eu quero fechar este momento de ministração da palavra quando Deus visita a sua casa. Essa casa, ela torna um lugar para o cumprimento da promessa de Deus. A palavra do Senhor lá no livro de Gênesis 18, versículo 16 ao 19, diz assim, tendo-se levantado dali aqueles homens, olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. Disse o Senhor, ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Amado e amada ovelha do Senhor, e minha ovelha também. Meus queridos, no capítulo 15, a promessa de Deus estava associada à justiça pela fé, a justificação pela fé. Mas agora, queridos, existia uma outra promessa. Mas agora a promessa é que a sua família está em linha. Então haveria uma descendência numerosa para Abraão. O que aconteceria então, minha amada ovelha, com Abraão? O que aconteceria então, minha amada ovelha, com aquele povo, com o filho que nascesse, que fosse rebelde? E se o nosso neto fosse rebelde? Se o neto de Abraão fosse rebelde também? Em outras palavras, Abraão precisava fazer com que a família dele estivesse de tal forma em ordem que a promessa de Deus pudesse se cumprir em toda a sua descendência. A promessa de Deus, ela só se cumpriria na família e nos descendentes de Abraão que iriam vir. Queridos, Deus, ele tem uma promessa sobre a sua vida. Deus, ele tem promessa de uma casa abençoada. Deus tem promessa de um lar cheio da vida de Deus, cheio da glória de Deus. Eu sempre criei que as promessas de Deus, elas foram liberadas para a vida de Abraão, e que eu também sou filho de Abraão, porque eu sou filho de Abraão pela fé, porque eu aceitei Jesus. E o Senhor me deu esse direito de ser filho. Antes eu não era filho, eu era escravo. Mas hoje eu sou herdeiro com Deus, herdeiro de Deus e cordeiro com Jesus. Herdeiro do quê? Das promessas que Deus fez a Abraão. E nesse tempo de ministério que eu tenho vivido, eu tenho colhido muitos frutos deste ministério. Eu tenho colhido muitas bênçãos poderosas. Deus tem abençoado a minha família. Deus tem abençoado o meu trabalho. Deus tem abençoado a igreja também. E eu louvo a Deus, porque eu tenho visto Deus dentro da minha casa. Eu tenho visto
as mudanças que Deus tem trazido. Não estou dizendo que a minha casa é a casa mais perfeita, que a minha vida é a vida mais perfeita, mas eu quero dizer para você uma coisa, que a minha vida, ela está pautada no que Cristo fez e nas promessas de Abraão para mim. Nas promessas que o Senhor fez a Abraão, eu tenho vivido essas promessas. Eu creio que você vai viver essas promessas também. Há algo glorioso, há algo maravilhoso liberado pelo Senhor. Deus quer fazer você frutificar. Deus quer trazer uma alegria e um refrigério sobre a sua vida, como você nunca viu antes. Então, querido, abre o seu coração, abra a sua casa para o Senhor. Deixa Deus visitar a sua casa, porque Deus visitando a sua casa, as coisas fluirão em você. Rios de águas vivas fluirão. Você vai experimentar da paz, da alegria do Senhor. Você vai experimentar da liberdade do Senhor sobre a sua vida. Você vai ver os seus filhos crescendo saudáveis. Eu falo isso porque os meus filhos cresceram saudáveis. Meus filhos não, durante a sua infância e a sua adolescência, não viveram de hospital em hospital, de médico em médico, à base de remédios, mas viveram desfrutando da bênção de Deus, da bênção da cura, do milagre. E eu quero ministrar isso sobre a sua vida nesse momento. Quero ministrar isso sobre o seu coração. E você que está entrando agora, me assistindo, eu sou o pastor Claudemir Ribeiro. E eu tenho convidado as pessoas que têm me ouvido para se inscrever no meu canal do YouTube. Eu tenho um canal do YouTube. Se você está gostando dessa mensagem, ela é maravilhosa. Essa mensagem eu vou postar no meu canal também. Então aqui embaixo, no meu canal, tem um lugar da inscrição. Então você se inscreve, aciona o sino e deixa o seu joia. Quando você deixa o seu joia, o YouTube ele entende que essa mensagem foi boa para você e ela vai ser boa para outras pessoas. Então vamos ajudar essas verdades espirituais a chegar a outras vidas. Eu tenho certeza que Deus vai fazer uma obra gloriosa sobre você, sobre a sua casa e sobre a sua família. Eu quero aproveitar este momento poderoso e orar com você. Nós vamos orar. Em primeiro lugar, eu quero orar com você que ainda não disse sim para Jesus. Você nunca disse sim para Jesus, nunca soube a respeito dessas bênçãos de Abraão que havia sobre a vida daqueles que disseram sim para Jesus. Eu queria que você, no seu lugar, fizesse essa oração comigo. Querido Jesus, muito obrigado por ouvir a Tua palavra. Muito obrigado por saber que o Senhor é o Filho de Deus, que foi enviado a este mundo, viveu como nós e não errou, não pecou, e se entregou por nós lá na cruz do Calvário. Obrigado por ter trazido para mim o dom da vida. Eu peço que o Senhor Jesus escreva o meu nome no livro da vida, para que eu possa ter parte contigo no grande dia do Senhor. Eu quero fazer parte da família de Deus e ser herdeiro dessa gloriosa promessa que o Senhor fez a Abraão. Muito obrigado, Jesus. Amém. Glória a Deus. Quero orar com você, encerrando esse tempo que nós passamos juntos, esse tempo glorioso. Eu quero que você feche seus olhos aí onde você está, porque aqui eu vou fechar o meu e nós vamos falar com o Senhor. Vamos fazer essa oração da fé, oração poderosa. Querido, eterno, maravilhoso Deus, obrigado, Espírito de Deus, Paizinho querido, por habitar em mim, fazer morada na minha vida, por ter aberto as portas da salvação, por ter aberto as portas do milagre, por ter aberto as portas da cura, por ter aberto as portas da libertação. Meu coração está alegre, está cheio de Ti, radiante do Senhor, e eu quero desfrutar das vidas, da vitória que o Senhor tem liberado para a minha vida, para a vida da minha família. Senhor, eu apresento agora, neste momento, no Teu altar, a vida de cada um dos meus amigos que estão me ouvindo nesta hora. Meu Deus, traga a cura, traga o milagre, traga a solução, Senhor, de cada problema,
entra na vida financeira, entra na vida amorosa, entra nos relacionamentos, Senhor, familiares, relacionamentos que estão destruídos por contas de dívidas, por conta de nervosismo, por conta de alcoolismo, de droga, de vício, de prostituição. Pai, em nome de Jesus, entra nessa casa agora. Entra agora nesse lar, nessa família, e desfaça com as obras de Satanás. Desfaça agora com toda a obra do maligno que está trazendo o vento da destruição. Que haja um liberar do Senhor, que haja a presença do Senhor dentro desta casa. Espírito Santo, mova, Senhor, esse coração e transborde nesta vida. Que esta vida, Senhor, possa, meu Deus, ser referencial sobre cada uma das pessoas no bairro onde ela vive, no serviço onde ela vive e trabalha, na condução, que ela seja um referencial do Senhor. Eu oro, Senhor, e peço um liberar especial sobre ela, que haja um fluir do Espírito de Deus. Senhor, eu oro pela vida dos meus pastores, pastor Aloísio, da sua esposa, a pastora Márcia, pastor Christian Jimenez e a pastora Jaqueline Jimenez, pastor Alessandro Dotto e a pastora Naline. Meu Deus, eu oro também em favor do pastor Washington, meu Deus, da sua esposa e de toda a sua rede, Senhor. Meu Deus, de toda a liderança da Igreja Videira, da Vinha e das igrejas, Senhor, que fazem parte desta programação aqui, meu Deus, na Rádio Adorai. Pai querido, em nome de Jesus, coloque as tuas mãos, dê direção para cada um dos teus filhos, dos teus servos. Eu creio, Senhor, que o Senhor é um Deus que faz. O Senhor vai continuar fazendo, o Senhor vai continuar operando os teus milagres, poderoso sobre cada vida, em nome de Jesus. Seja o nosso Deus, seja o nosso refúgio, seja a nossa fortaleza. Eu apresento também, Senhor, a vida do nosso presidente da República e de todos os ministros que compõem com ele, meu Deus, a administração pública federal. Eu apresento os deputados federais, os senadores, apresento os governadores, Senhor, e todos os seus corpos de secretários, os prefeitos e os corpos de secretário, os deputados estaduais, os vereadores, Senhor, e todo o funcionalismo público. Eu apresento, Senhor, cada um que foi levantado na posição de autoridade. Eu declaro a vida de Deus, o fluir do Senhor, o liberar do Senhor sobre cada um. Eu apresento cada trabalhador, Senhor, que trabalha no comércio, que está agora, Senhor, trabalhando aí no seu comércio, ouvindo essa programação. Aquele que está no ônibus, Senhor, indo para o seu trabalho. Eu apresento também, meu Deus, aquele que está no carro, Senhor, transitando, meu Deus, e que está ouvindo esta ministração. Cuida dele, resolve, Senhor, os problemas dele. Oh, Pai amado, cada vida, Senhor, os profissionais da construção, Pai, que eles sejam libertos e curados e transformados e abençoados por Ti. Em nome de Jesus eu oro neste momento e Te agradeço hoje e sempre. Amém. Amados, que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Em todo tempo, em todo momento, você possa dizer com toda a força da sua alma: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu tudo posso naquele que me fortalece. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua vida hoje e sempre. Você pode dizer amém? Amém, glória a Deus. Shalom Adonai. Amanhã, queridos, nós estaremos de volta aqui no mesmo horário, trazendo esta gloriosa palavra do Senhor para a sua vida.